Imagine só isto: uma cidade portuária, em Hokkaido, no Japão, onde à noite o brilho de uma fábrica de aço se reflete na água, mesmo ao lado de penhascos gigantescos esculpidos pelo oceano. É uma imagem poderosa. E é um lugar onde mitos antigos, de polvos gigantes, parecem ganhar vida nas estruturas industriais, e onde um simples espeto de carne conta a história de um país inteiro. Esta é a poesia de Mururã, uma cidade que nasceu de belos conflitos. É um lugar fascinante. As fontes que temos à nossa frente pintam um retrato de uma cidade que, apesar de estar fora dos circuitos turísticos mais batidos, oferece uma autenticidade rara. É uma cidade definida por um equilíbrio constante entre, por um lado, a força industrial e, por outro, o poder bruto da natureza. Exato. E a nossa missão hoje, com base neste material, é precisamente essa. Vamos tentar desvendar as histórias por trás dos seus marcos, das suas lendas e, claro, até da sua comida. Vamos a isso. Ok, para começar, há um lugar que aparece em todas as fotografias. O Cabo Shikyu. É um local espetacular, com um penhasco de mais de 130 metros. E uma vista incrível, onde se diz que é possível ver a curvatura da Terra. Sim, é o postal da cidade. Sem dúvida. Tem um farol branco, o famoso sino da felicidade que as pessoas vão lá tocar. É o tipo de beleza panorâmica que, pronto, se espera encontrar no Japão. Mas o que as fontes revelam, e que é verdadeiramente extraordinário, é que o próprio nome do cabo, Shikyu, que significa terra, é um belo acidente cultural. Um acidente? Como assim? Não foi um nome escolhido de propósito por causa da vista? Não de todo, aparentemente Shikyu é, em termos de som, muito parecido com o nome original que o povo Ainu, os habitantes indígenas da região, lhes davam. E qual era? Era Sikep. Para eles, o nome não tinha nada de poético ou de global. Sikep significava, de forma muito pragmática, penhasco íngreme. Espera lá, isso é incrível. Então o nome que hoje é vendido como algo cósmico e romântico, o Cabo Terra, nasceu de uma má interpretação do nome Ainu, que era basicamente um aviso de perigo? É precisamente essa a beleza da história. Uma palavra que significava cuidado, isto é um penhasco alto, foi reinterpretada, talvez por um erro da audição, ou se calhar por uma escolha poética, mais tarde, e transformada nesta ideia universal de se estar no topo do mundo. Uau! É uma reflexão fantástica sobre como a linguagem não só descreve um lugar, mas pode efetivamente reescrevê-lo por completo. Muda completamente a forma como se olha para aquele farol branco. Deixa de ser só um farol e passa a ser uma espécie de testemunha silenciosa dessa transformação de significado. Concordo plenamente. E essa reflexão vai ainda mais fundo, porque mostra como uma nova cultura pode, mesmo sem intenção, apagar ou reescrever a história original de um lugar. O farol, que foi construído em 1920, acaba por ser um símbolo dessa nova identidade, uma peça de engenharia humana que se integrou na paisagem, a coexistir com o penhasco do Zainu, mas a contar uma história completamente diferente. E essa ideia de coexistência com a natureza leva-me a pensar noutra coisa que encontrei nos fontes. A natureza ali não é só paisagem. Também tem um lado mítico muito forte. Há uma lenda incrível ligada à baía que o Cabo vigia, não é? A lenda de um polvo gigante. Assim, a de Akorokamui é uma das lendas Ainu mais poderosas da região. A história conta que, na sua origem, era um monstro-aranha gigante, o Yaoshikep, que vivia em terra e aterrorizava as aldeias. Uma aranha gigante? Exatamente. As pessoas, desesperadas, rezaram aos deuses e o deus do oceano interveio, arrastou a criatura para o fundo da baía de Ushiura, E no mar, a aranha transformou-se num polvo. num polvo colossal, a Korokamui, que se tornou o guardião ou talvez o senhor temido daquela baía. Mas o fascinante é o que as pessoas acreditavam sobre ele. Como os polvos conseguem regenerar os tentáculos, as pessoas rezavam a Korokamui para curar. Problemas de pele, doenças. Sim, ou membros partidos, havia uma crença muito forte na sua capacidade de regeneração. Ok, uma lenda poderosa. Mas o que me deixou absolutamente de boca aberta foi a ligação que as fontes fazem entre esse deus antigo e Mururã moderna, a cidade industrial.
Como é que um mito sobre um polvo se conecta com uma siderurgia? Essa é a parte genial e é puramente visual. O nome Ainu da divindade, Atkor Kamui, pode ser traduzido como o deus que possui cordas ou tiras. Agora, imagina o que é subir a um dos miradores da cidade à noite, como o do Monte Sokuryo, e olhar para o porto industrial. Já estou a imaginar. As luzes, as gruas... É mais do que isso. O que se vê é uma rede incrivelmente complexa e quase orgânica de tubos, correias transportadoras, chaminés e luzes amarelas e vermelhas que se estende por toda a baía. A semelhança com os tentáculos de um polvo gigante a brilhar na escuridão é tão forte. Que é impossível não haver. Exato, é impossível. Que imagem. Então, de repente, o complexo industrial, o coração económico da cidade, torna-se a reencarnação do Deus antigo. É isso? É inevitável chegar a essa conclusão. É como se o espírito do lugar, o Genius Loci, tivesse encontrado uma nova forma. O mito não morreu, transformou-se. Uma visita noturna ao Porto, que aliás é uma atração turística promovida pela cidade, deixa de ser só sobre apreciar uma paisagem industrial. Passa a ser uma espécie de expedição em busca do Deus gigante. Precisamente. É uma camada de significado que torna a experiência única. Falando nesse coração industrial, ele não nasceu do nada. Quem foram as pessoas que o construíram? As fontes falam muito nos Tondenhai, os chamados Homens de Ferro. Sim, essa é outra história de transformação que é fundamental para Muroran. Os Tondenhai eram colonos soldados enviados pelo governo Meiji, no século XIX, para desenvolver Hokkaido e, ao mesmo tempo, proteger a fronteira norte do Japão. O plano para eles em Muroran era simples: agricultura. Mas, pelo que as fontes indicam, o plano da agricultura foi um desastre completo. Um fracasso retumbante. O terreno era simplesmente demasiado montanhoso, rochoso, Inadequado. muito inadequado para as colheitas que eles queriam plantar. Foi uma desilusão enorme para essas famílias. Mas, e aqui está a chave da história de Mururan, foi essa falha que forçou a cidade a encontrar o seu verdadeiro destino. Que reviravolta! Então, uma das maiores cidades do aço do Japão nasceu de um plano agrícola que correu pessimamente mal. Precisamente, a necessidade obrigou-os a virar-se para outra coisa. Começaram de forma muito modesta a usar os recursos que tinham para fundir metais, a fazer panelas e caldeirões. Foi esse começo humilde que lançou as bases para o que viria a ser a Nippon Steel e todo o complexo siderúrgico. O museu local, o Tontenkan, conta essa história não como um sucesso planeado, mas como um triunfo que nasceu da adversidade. E essa cultura de trabalho duro, de forja, de resiliência, deixou uma marca muito específica na gastronomia, certo? É aqui que entra o famoso yakitori de Muroran, que, pelo que percebi, tem uma surpresa para quem não está à espera. Tem sim. Se alguém for a um restaurante em Muroran e pedir yakitori, que no resto do Japão significa espetos de frango grelhado, vai receber algo diferente. O quê? Espetos de carne de porco com pedaços de cebola, barrados com um molho adocicado e servidos com um toque de mostarda picante. Mas porquê porco? Numa cidade portuária não seria mais lógico ser peixe? Ou, pelo menos, frango, para manter o nome yakitori? O que é que explica esta receita tão particular? Olha, cada ingrediente é um capítulo da história socioeconómica da cidade. A carne de porco tornou-se barata e muito disponível durante a era Showa, em parte por causa de uma política governamental que incentivava a criação de porcos. E sabes porquê? Não faço ideia. Para produzir cabedal para as botas dos militares. A carne era essencialmente um subproduto acessível. A sério? A receita nasceu de uma necessidade da indústria militar. Em grande parte, sim. E a cebola, em vez do tradicional alho francês, também tem uma razão prática. A cebola é um produto típico de Hokkaido. Era mais barata e, mais importante, aguentava-se muito melhor durante os invernos longos e rigorosos da ilha. Era uma questão de logística e economia pura. Isto é fantástico. Um simples espeto de comida de rua é, na verdade, um artefacto histórico. É um documento vivo. Eva Dentada conta uma história sobre políticas governamentais, sobre a classe trabalhadora das siderurgias que precisava de comida barata e calórica e sobre a agricultura local. É a verdadeira comida da alma dos homens de ferro. Sem dúvida. É a prova de como a comida pode ser moldada pelas mesmas pressões económicas e geográficas que moldaram a cidade. Então, se juntarmos as peças todas,
Temos um cabo sagrado, cujo nome foi transformado, um deus antigo que reencarnou numa fábrica e uma comida de operários que conta a história de um fracasso agrícola que virou sucesso industrial. Parece que o tema recorrente aqui é a convivência de opostos. É isso mesmo. Uma espécie de harmonia que nasce do conflito. É exatamente essa a filosofia da cidade. E eles até a celebraram oficialmente. Existe uma lista chamada Mururan Hake, as 18 vistas de Mururan. O interessante nesta lista é que ela não privilegia apenas a beleza natural. Coloca lado a lado o sublime industrial com a natureza primordial. E o que é que essas 8 vistas incluem? Dê-me alguns exemplos. A indústria também entra nesta lista oficial de beleza? Com certeza, uma das vistas mais famosas é precisamente a paisagem noturna das fábricas, que já foi eleita uma das melhores do Japão. As fontes descrevem-na como um caixote de joias a brilhar na noite. Que bonito. Mas, na mesma lista, temos lugares como Tokaricho, cujo nome Ainu significa Rocha das Focas, o nome que preserva a memória ecológica do lugar. Portanto, a beleza de uma fábrica iluminada tem o mesmo estatuto que um santuário natural Ainu. Exato. Ou as falésias de Kindibu, que os Ainos chamavam de Pirkanoka, que significa belas formas, e que usavam como lugares de oração aos deuses, aos Kamui. Certo. A paisagem moderna, com as suas pontes e chaminés, não apagou estas memórias espirituais. Elas continuam lá, na topografia, nos nomes dos lugares. A beleza de Mururan não reside numa experiência polida, simplificada, mas sim nesta complexidade. É um convite para apreciar a tensão constante entre estes mundos. Fica claro que Murorã é uma cidade de transformações. Um penhasco perigoso torna-se uma visão romântica da terra, um deus pagão renasce como um porto industrial e um plano agrícola falhado dá origem a uma potência do aço. E há um exemplo final nas fontes que, para mim, encapsula este espírito na perfeição. É a história do Volta Workshop. O que é isso? É um pequeno ateliê onde artistas locais fazem algo extraordinário. Eles recolhem parafusos, porcas, anilhas e outras peças de metal pesado que são descartadas pelas fábricas da cidade. Lixo industrial, basicamente. Material que seria considerado lixo industrial, sim. E transformam-no em obras de arte delicadas e cheias de personalidade. São umas pequenas figuras a que chamam bonecas Borta. Que interessante. Eles pegam no material mais bruto e pesado de Muroran e convertem-no em algo leve, poético e valioso. Isso é a metáfora perfeita para tudo o que falamos. É, não é? Leva-nos a pensar. Esta prática de transformar resíduos industriais, pesados, abandonados, em algo com alma e beleza, é talvez a definição mais pura do espírito de Muroran e deixa-nos com uma questão interessante para refletir. Nas nossas próprias vidas ou nas nossas comunidades, que materiais ou experiências que consideramos refúgio, falhados ou descartados, estão apenas à espera de serem vistos por um novo prisma para se transformarem em algo inesperadamente belo.